Olá pessoal do segundo ano, vamos lá, nossa segunda aula de calorimetria. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre capacidade térmica e falar um pouquinho sobre calor sensível que a gente já falou na aula passada. Calor sensível é aquele calor responsável pela alteração da temperatura. Então hoje a gente vai aprender como é que a gente calcula esse calor sensível e falar um pouquinho sobre capacidade térmica. Então vamos lá, capacidade térmica. O que seria essa capacidade térmica? Ela é definida como sendo a razão entre a quantidade de calor recebida por um corpo e a sua variação de temperatura. Então, ela está relacionada com o quanto de calor um corpo precisa receber para que a sua temperatura varie. Então, vamos aqui à imagem e vamos ver o exemplo. Eu tenho uma fonte térmica que está fornecendo calor do mesmo jeito, na mesma quantidade para dois corpos. Um corpo que eu chamei de corpo A e um corpo que eu chamei de corpo B. O corpo A é um corpo maior do que um corpo B, ele tem uma massa maior. Imagine dois copos com água, né? E esse copo A, ele é maior do que o copo B. Então, imagine aqui que eu tenho um copo com água, vamos supor aí, meio litro de água. E aqui eu não tenho meio litro de água, eu tenho metade disso, né? 250 ml. Quando os dois recebem calor da mesma fonte térmica que doa calor aos dois corpos do mesmo jeito, a variação de temperatura ocorrida pelo corpo A é menor do que a variação de temperatura ocorrida no corpo B, porque ele tem uma massa maior. Então, a capacidade térmica é a relação entre esse calor recebido e essa variação de temperatura, dependendo da massa do corpo. E aí a capacidade térmica vem a ser uma característica do corpo e não uma característica da substância. Ela é uma característica do corpo porque eu preciso da massa do corpo. Quanto maior a massa, maior a quantidade de calor que eu tenho que receber para que haja uma variação de temperatura. Então, por definição, a nossa fórmula é capacidade térmica, cuidado que esse C é um C maiúsculo. Ela é a razão, ou seja, a divisão entre a quantidade de calor recebida pelo corpo em relação à sua variação de temperatura. Então, essa é a definição de capacidade térmica. E aí, a gente pode encontrar uma outra forma que relaciona a massa e o chamado calor específico. Esse calor específico, aí sim, ele é uma característica da substância que compõe o corpo. Por exemplo, o ferro tem um calor específico, a água tem outro, o alumínio tem outro e assim por diante. E a capacidade térmica é uma característica do corpo, depende da massa. E aí, a capacidade térmica, que é o C maiúsculo, ela é igual à massa deste corpo vezes o calor específico deste corpo. Então, aqui, no nosso exemplo, se eu tiver dois copos com água, o copo A e o copo B, a substância é a mesma, a água. Então, o calor específico dos dois é o mesmo, o calor específico da água. Porém, se a massa de A é maior do que a massa de B, a capacidade térmica de A é maior do que a capacidade térmica de B. Quer dizer que A tem que receber mais calor para que haja uma variação de temperatura, porque a massa dele é maior, por isso que vem essa relação de capacidade térmica, a massa do corpo e a característica da substância, que é o calor específico. Então, cuidado aí na hora de escrever, capacidade térmica é C maiúsculo, calor específico C minúsculo, eles são diferentes. C maiúsculo, capacidade térmica, característica do corpo. C minúsculo, calor específico, característica da substância que compõe o corpo. A unidade no sistema internacional para a capacidade térmica é a calorias dividido por graus Celsius. Por que calorias dividido por graus Celsius? Porque eu meço quantidade de calor em calorias e temperatura em graus Celsius. Então, eu preciso de uma quantidade de calor para que haja uma mudança de temperatura. É isso que é a capacidade térmica. Agora, o calor sensível. O calor sensível a gente já sabe que é aquele calor responsável pela alteração, pela variação de temperatura.
A gente disse isso na última aula, né? E aí eu consigo relacionar essa quantidade de calor sensível, eu consigo relacionar com a massa do corpo, o calor específico e a variação de temperatura. Perceba que essa massa vezes o calor específico é o que a gente tratou ali anteriormente e eu chamei de C maiúsculo, que é a nossa capacidade térmica. Então, a quantidade de calor que um corpo adquire provoca uma mudança de temperatura. Isso vai depender do meu corpo, vai depender da massa deste corpo, vai depender do calor específico da substância que compõe o corpo, ou se eu estiver falando de capacidade térmica, o meu Czão de capacidade térmica, né? Onde o Q é a quantidade de calor recebida ou perdida, M é a massa do corpo que está perdendo ou ganhando calor, o Czinho é o nosso calor específico e o nosso ΔT, nossa variação de temperatura. Para ficar mais fácil de lembrar, a gente diz que essa equação é chamada de equação do Ki-Macete. Então, Q de calor, M de massa, T de variação de temperatura e o Czinho aqui de calor específico. Então, é a fórmula do Ki-Macete, a nossa fórmula do calor sensível. Vamos fazer alguns exemplos para a gente poder ver como é que essas duas equações aí funcionam. Primeiro exemplo. Se um corpo possui capacidade térmica, então lembrando que capacidade térmica é o meu Czão maiúsculo, né? De 25 calorias por grau Celsius, qual a variação de temperatura sofrida ao receber 250 calorias? Lembrando que calorias é quantidade de calor, né? Vamos à resolução. Primeiro eu vou retirar os meus dados. Czão, minha capacidade térmica, tá aqui, ó, 25 calorias por grau Celsius. O que isso significa? Que a cada 25 calorias que o corpo recebe, ele muda 1 grau na sua temperatura. Ele altera 1 grau na sua temperatura. Se ele recebe 25, muda 1 grau. Se ele recebe 50, 2 graus. Se ele recebe 75, 3 graus. E assim por diante, né? E ele recebeu nesse exercício 250 calorias, é meu Q, minha quantidade de calor. Pergunta, qual é a variação da temperatura sofrida por este corpo? Então vamos usar a nossa equação aqui de capacidade térmica, que relaciona a quantidade de calor pela variação de temperatura. E aí basta a gente substituir, né? Minha capacidade térmica eu quero descobrir, eu vou repetir, né? Não, perdão, capacidade térmica eu tenho, né? A capacidade térmica é 25, então no lugar de C, 25, igual. Minha quantidade de calor recebida por esse corpo, 250, dividido pela minha variação de temperatura, né? Qual será a variação de temperatura a este corpo se ele receber 250 calorias, né? E aí a gente faz a manipulação, esse ΔT está dividindo, ele vem para cá multiplicando, o 25 está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, vai ficar 250 dividido por 25, 10 graus Celsius, né? Não precisava nem a gente fazer esse cálculo, era só a gente pensar aqui, ó. Se a cada 25 calorias ele muda 1 grau Celsius, 2 vezes 25 vai dar 50, ele muda 2, né? 75 ele muda 3, e assim por diante até a gente chegar nos 250, que a gente descobre que variou 10 graus Celsius. Próximo exemplo. Um corpo possui calor específico, olha só, agora que eu estou falando de calor específico, então agora não é o C maiúsculo mais, é meu Czinho minúsculo, né? De 2 calorias por grama vezes grau Celsius. O que isso significa? Que ele precisa de 2 calorias para que 1 grama dessa substância altera 1 grau Celsius, né? Sabendo que a massa desse corpo é 200 gramas e que o mesmo sofre uma variação de temperatura de 30 graus Celsius, calcule. Letra A, a capacidade térmica deste corpo. B, a quantidade de calor recebida por este corpo. Então vamos à nossa resolução. Letra A, vou tirar meus dados, né? Meu calor específico, Czinho agora, é 2. Minha massa é 200 e o meu ΔT, que é a minha variação de temperatura, tá aqui, ó, minha variação de temperatura de 30 graus Celsius. Então, vou anotar isso, ok? Pergunta, letra A, eu quero qual é a capacidade térmica.
Se eu quero a capacidade térmica, eu lembro da fórmula da capacidade térmica. Eu tenho duas. Tem uma que relaciona a quantidade de calor recebida dividido pela variação de temperatura. O problema é que eu não tenho qual é a quantidade de calor que ele recebeu. Mas eu tenho uma outra equação da capacidade térmica que relaciona a massa do corpo e do calor específico da substância, que é essa daqui, ó. Capacidade térmica é igual a massa do corpo vezes o calor específico. Então, eu vou usar ela. Massa do corpo, eu tenho 200 gramas. Calor específico é 2, quer dizer que a minha capacidade térmica é 400 calorias por grau Celsius. O que isso significa? Que para ele alterar 1 grau Celsius na sua temperatura, ele precisa de receber 400 calorias de quantidade de calor. Então, é essa a capacidade térmica do corpo. Questão B. Eu tenho dados. Eu tenho os mesmos dados anteriores, né? O calor específico é 2, a massa 200, a variação de temperatura é 30. Porém, a minha pergunta agora é qual é a quantidade de calor recebida por este corpo. E aí eu posso fazer isso utilizando aquela fórmula do Ki macete. Por quê? Porque agora eu tenho o calor que esse corpo recebe para mudar a sua temperatura. Então, isso é calor sensível, lembrando da regrinha do Ki macete. Tá aqui o Ki macete. O que eu vou usar? Eu quero calcular quanto que vale Q, sabendo qual é a massa do corpo, que é 200, vezes o calor específico, que é 2, vezes a variação de temperatura, que é 30. Fazendo o cálculo, 200 vezes 2 é 400 vezes 30, 12.000 calorias. Então, o corpo, para alterar 30 graus Celsius, necessita de 12.000 calorias. A gente pode fazer uma relação aqui, ó, com a nossa capacidade térmica. Se a cada grau que ele altera, ele precisa de 400, para ele alterar 30 graus, é só a gente fazer 400 vezes 30, que vai dar os 12.000, igual a gente achou. Deixei alguns exercícios aí para a gente poder resolver.